Boa noite, pessoal. Hoje é dia 6 de 5 de 2020 e o meu nome é Evandro Fioravante e eu irei explicar o funcionamento do robô Dylion, tá, para o mercado de B3. Esse robô funciona em conta netting, tanto para o mercado de B3 quanto para o mercado de Forex. Tá? Ele não é um robô para conta Edge, todavia aqueles que precisarem ou necessitarem utilizar nesse tipo de conta, basta entrar em contato comigo, tá bom? Mas inicialmente é um robô para conta netting. Tá? Eu estou aqui com a plataforma MetaTrader 5 aberta, que é a plataforma que vocês precisam ter instalada no computador de vocês para que vocês possam fazer a utilização do robô. Tá? O robô já está instalado aqui no gráfico, tá? Eu tenho a opção aqui negociação automatizada. Essa opção obrigatoriamente deve estar marcada para que o robô funcione, tá bom? Eu estou aqui numa conta de demonstração da Rico, tá? Só para fazer a demonstração aqui para vocês. E o robô aqui já está instalado, tá? Clicando aqui duas vezes sobre o robô, existem duas janelas que devem ser selecionadas. A primeira janela a ser selecionada é a janela comum, tá? Essa aba, né? A primeira aba, que é a aba comum. Aqui você deve marcar essas duas opções, que é permitir modificação na configuração dos sinais e permitir negociação automatizada, tá? E depois você vai clicar aqui na opção parâmetros de entrada. É aqui onde você vai configurar o robô. Esse robô, ele trabalha com afastamento de média móvel. Essa linha azul aqui no meio é a média móvel. Essas linhas tracejadas acima e abaixo é a distância dessa média, tá? Onde o robô vai fazer a entrada de compra ou vai fazer a entrada de venda, tá bom? Eu vou clicar aqui em... Primeiramente, eu vou selecionar aqui a opção do RSI e eu vou explicar aqui o funcionamento do robô. Logo em seguida, eu explico todos os parâmetros dele, tá? Como é que os parâmetros dele devem ser preenchidos, como é que eles funcionam, tá bom? Então é o seguinte, o robô, ele tem duas opções. Você tem a opção de trabalhar a favor da tendência, tá? E você também tem a opção de trabalhar contra a tendência. Como é que esse robô funciona a favor da tendência? Olha aqui um exemplo. O preço veio de baixo, foi indo, tocou na média de cima. Essa linha tracejada. Tocou na linha de cima, eu estou a favor da tendência. O que ele vai fazer? Ele vai comprar. O preço veio e subiu para cá, tá vendo? Legal. O preço veio de cima, veio caindo, bateu nessa média de baixo. O que ele vai fazer? Se eu estou a favor da tendência, ele vai vender, tá? Esperando que o preço caia. Agora, como é que eu trabalho contra a tendência? Contra a tendência é o seguinte, o preço tem que vir de cima ou o preço tem que vir de baixo, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Esse candle aqui vermelho, ele abriu acima da média, tá? Se ele abrir acima da média e vier caindo e tocar na média, ele vai fazer uma venda. Eu estou contra a tendência, ele vai fazer uma venda, esperando que o preço venha e caia, tá? Agora, se o preço vier de baixo, tá vendo? Olha isso aqui, o preço veio de cima, tocou na média. Essa média de baixo contra a tendência, ele compra, tá bom? Ele veio de cima, ele vai comprar aqui? Não. Ele vai esperar abrir um candle abaixo da média, que nem, por exemplo, este candle verde que abriu abaixo da média, subir e tocar na média. Tocou na média, o que ele vai fazer? Ele vai comprar. Então, para que ele possa vender contra a tendência, o preço tem que vir de cima da média. E para que ele possa comprar contra a tendência, o preço tem que vir de baixo da média, tá bom? Olha um outro exemplo aqui, ó. Aqui mesma coisa. Esse candle verde abriu abaixo da média, tocou na média, comprou, tá? Esperando que o preço suba, tá? Então aqui ele pegou, no caso, 300 pontos, tá bom? Então, muito fácil. A favor da tendência, na média de cima só compra e na média de baixo só vende. Contra a tendência, na média de cima só vende e na média de baixo só compra. Legal? Lembrando que a favor da tendência, o preço tem que vir de baixo e tocar na média.
tá? Para comprar. E o preço tem que vir de cima, cair, tocar na média para vender. Isso é a favor da tendência. Agora, contra a tendência, o preço tem que vir de cima da média e cair e tocar na média. E para comprar, o preço tem que vir de baixo da média, subir e tocar na média. Lembrando, quando eu falo de média, eu estou falando somente das tracejadas. Esqueçam essa média do meio, tá? Essa média do meio é a média móvel. Essas linhas tracejadas são apenas os afastamentos da média, a distância da média, que são as linhas em que as operações serão efetuadas. Tudo bem? Então, legal. Mas eu tenho também o RSI, que você pode colocar como um filtro, tá bom? Normalmente a gente diz que abaixo de 30 é uma região de sobrecompra. Então ele faz apenas venda abaixo de 30. Assim como acima de 70 é uma região de... abaixo de 30 é uma região de sobrevenda, ele só faz compra. Acima de 70 é uma região de sobrecompra, ele só faz venda, tá bom? Aqui no caso, essa entrada que ele deu aqui, ó, o preço veio de cima, tocou na média, ele faria o quê? Uma venda. Só que você poderia ter usado esse filtro aqui, ó. Tá vendo que ele não está acima de 70? Então aqui no caso, se você tivesse com esse filtro ligado acima de 70, ele não faria essa entrada, tá bom? Mas só que você pode configurar os valores que você quiser, não precisam ser exatamente 30 e 70, você pode mudar lá dentro do robô, tá bom? Ele tem aqui também a opção de um painel gráfico que mostra o símbolo, que é o ativo atual, o número mágico, o número da conta, o ganho que você teve no dia, a perda do dia, o lucro total, que é o ganho menos a perda, a cotação, o lucro corrente, tá? Ele mostra a quantidade de contratos, stop loss, stop gain, a data e a hora que aquela operação está sendo executada, o número da transação, a posição atual, se você está zerado, comprado ou vendido, o saldo da operação e a garantia de lucro, que eu irei explicar dentro do robô, a parte de agressão, porcentagem de comprador e vendedor, eu queria explicar também dentro do robô, a quantidade de acertos que você teve no dia. Por exemplo, se você teve um de 1, 100%, um de 2, 50%, 2 de 2, 100%, tá? Próximo candle, quantidade de segundos faltantes para que ele possa abrir o próximo candle. A meta diária, caso você bata e alcance o seu lucro diário, vai aparecer parabéns, meta batida. Caso o seu prejuízo diário seja alcançado, vai aparecer a informação meta não batida. Então eu vou entrar aqui no robô e vou mostrar os parâmetros dele. Primeiro modo de operação, que é a tendência que eu expliquei, você tem a opção de a favor ou contra a tendência. O tempo gráfico, você pode escolher o tempo gráfico que você quer operar o robô, tá bom? O relógio da operação, se o relógio estiver ligado, horário de início das entradas, horário de encerramento das entradas e horário de término das operações irão funcionar. Caso o relógio seja desligado, essas três opções não irão funcionar. Por quê? Relógio ligado, day trade. Relógio desligado, swing trade ou position trade. Tá bom? Então, no caso, eu estou com o relógio ligado. Aqui, no caso, é quando que o robô vai começar a operar, a partir das 9h30, que é o horário de início das entradas. O horário de encerramento das entradas é quando o robô vai parar de fazer compras e vendas no dia. E o horário de término das operações é quando ele efetivamente vai zerar todas as opções abertas. Tá bom? Eu tenho horário de intervalo aqui de negociações. Horário eu posso colocar aqui, por exemplo, entre 10 e 11 horas da manhã, eu não quero que o robô faça novas entradas, tá bom? Então ele não vai fazer novas entradas durante esse horário. Mas se ele já vier posicionado antes dessa opção, ele vai entrar posicionado nesse horário, tá? O que vai acontecer é que ele não vai fazer novas compras e vendas durante esse horário, tá bom? Não contam os aumentos de posição e nem o gradiente linear, tá bom? Então eu tenho aqui até três opções. Eu posso escolher os dias de operação, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? É só ligar o dia que você quer operar e desligar o dia que você não quer, tá? Nome da configuração, você pode colocar um nome para sua configuração. Painel gráfico, que é esse painel aqui fora, que você pode ligar ou desligar. No caso, eu deixo desligado para o backtest, que deixa um pouco mais rápido o backtest, tá? Você pode escolher o painel gráfico. O painel gráfico são todos iguais, mas eles possuem tamanhos diferentes para sua resolução de tela, tá bom? Um dos três com certeza vai se encaixar na resolução de tela do seu computador. Enviar notificações no celular. Aqueles que fizerem aquisição do robô
e quiserem entender melhor como é que funciona esse parâmetro, eu irei explicar, tá bom? Mas apenas para aqueles que fizeram a aquisição do robô. A princípio deixa desligado. Número mágico, tá? É o número que identifica o robô. Slippage é o desvio, tá bom? Ou seja, quantos pontos você permite que o robô faça a entrada. Por exemplo, se era para fazer uma entrada 100 mil pontos no mini índice, se eu colocar aqui 50 pontos, eu não quero que ele faça a entrada além de 50 pontos. Por exemplo, no máximo até 100.050. Passando 100.050, eu não quero que ele faça a entrada, tá? Spread máximo aceito, diferenças entre compra e venda. Na B3 não tem muito problema, no Forex tem mais, esse parâmetro é mais importante. Normalmente tem um spread bastante alto. Então você pode definir aqui o spread que você aceita para que ele possa fazer aquela entrada. Latência máxima aceita, velocidade que as ordens são executadas, tá? São enviadas e são executadas. Normalmente aqui o meu computador está mostrando 18.23 milissegundos. Você pode definir aqui, por exemplo, eu quero que ele faça a entrada somente se a latência for no máximo 50, por exemplo, tá? Escolha o tipo de operação. Se você quer só compra, só venda, apenas compra, apenas venda ou compra e venda, tá bom? Você pode definir os tipos de operações que você quer fazer. Parar após X trades por dia. Eu posso definir que ele só faça uma operação no dia, ou só duas, ou só três. Tá? É o máximo de trades que eu quero fazer naquele dia. Contratos. Eu estou operando mini índice mini dólar, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 contratos. Tá? Eu estou usando ações, 100 ações, 200 ações, 300 ações, somente lotes. Tá bom? Eu estou usando, por exemplo, mercado de Forex. Eu posso usar 1, eu posso usar 0.1, como eu posso usar 0.01, que são os microlotes, tá bom? Stop loss e stop gain. Mini índice, 500 pontos de gain, 500 pontos de loss. Mini dólar, 5 pontos de gain e vamos supor 7.5 pontos de loss. Tá vendo? Como é que funciona o mini dólar, né? Como é que funciona, por exemplo, o Forex? Forex eu vou trabalhar sempre com pontos, tá? 100 pontos, 200 pontos, tá bom? Dessa forma que funciona. Ações, como que eu vou usar? 1 equivale a R$1. 5.5, R$5,50, tá bom? Então é assim que funciona. Uma coisa que eu lembrei agora do lote é o seguinte. Mini índice, 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos. Agora índice cheio, pessoal. 5 contratos, 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos. Vai de 5 em 5, tá bom? Propriedades da média móvel. É essa média móvel aqui, tá? Que é o cerne aqui das operações. Então ela funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o período, que é a quantidade de candles do tempo gráfico que eu escolhi. Aqui no caso, no gráfico de 1 minuto. Vamos ver se foi de 1 minuto mesmo que eu escolhi. 5 minutos. Ele vai pegar os 21 candles de 5 minutos, tá? E vai fazer um cálculo em cima desses candles, tá bom? Aqui no caso eu tenho deslocar. 0 é o candle atual, menos 1, por exemplo, é o candle à esquerda e 1 é o candle à direita. Tipo de média. Eu posso escolher se o cálculo vai ser simples, a média vai ser simples, exponencial, por exemplo. Cada tipo de média aqui, dessas 4 opções, ele faz um tipo de cálculo diferente. Distância para cima da média, distância para baixo da média. São essas linhas pontilhadas aqui. Então, essa linha pontilhada aqui está a 200 pontos de distância da média, que a média é a linha azul. Tá? 200 pontos de distância para cima e da linha azul para baixo tem 200 pontos de distância também. Tá vendo? Lembrando que distância para cima tem que ser um número positivo, distância para baixo tem que ser um número negativo. Tá bom? Filtro de RSI, conforme eu expliquei aqui embaixo. Tá bom? Você pode ligar ou desligar esse filtro. Período é o cálculo, a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo. Ele vai aplicar sobre o preço de fechamento. O cálculo vai ser sobre o preço de abertura, máxima, mínima, preço médio daquele candle. Então você pode escolher. Região de sobrecompra, o padrão é 70, região de sobrevenda, o padrão é 30. Você pode alterar esses valores? Pode, só você alterar. Tá? Realização parcial. Vamos supor que eu esteja aqui com 5 contratos. Tá? Vou fazer um exemplo.
Eu tô com 5 contratos, tá? E coloquei o seguinte, quando ele fizer 100 pontos, eu quero que ele execute um contrato. E quando fizer 200 pontos, eu quero que ele execute 2, tá bom? Então, como é que funciona isso? Se eu fiz uma compra a 100 mil pontos no mini índice e o preço começou a subir e chegou no 100.100, ele vai vender um contrato. Eu não estava com 5, agora eu vou ficar com 4. Mas se o preço continuou subindo e chegou até 100.200, então ele vai executar mais 2. Então, se eu comprei 5, aqui eu vendi 1, fiquei com 4, aqui eu vendo mais 2, fico com 2. Tá bom? Então, conforme o preço vai indo ao meu favor, ele vai executando parte desses contratos. Então é assim que ele funciona. Vamos lá, break-even e trailing stop. Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Quantidade de pontos para ativar o break-even: 50 pontos. Ajuste do stop loss 0, porque 0 simboliza o preço de entrada, tá bom? Trailing stop. Olha só, o trailing stop, para que o trailing stop funcione, o break-even precisa estar acima de 0. Isso significa o quê? O trailing stop depende do break-even. Então, para que o trailing stop funcione, o break-even tem que estar preenchido, tá? Então, o break-even, ele depende do trailing stop? Não. O break-even não depende do trailing stop, mas o trailing stop depende do break-even. Eu posso selecionar o break-even sem usar o break-even sem o trailing stop? Posso. Mas eu posso usar o trailing stop sem o break-even? Não pode, tá bom? Então vamos aqui, trailing stop. Pontos para ativar o trailing stop: 100 pontos. Subiu o stop loss: 50 pontos, tá bom? Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que eu fiz uma compra no mini índice a 100 mil pontos, tá bom? Fiz uma compra a 100 mil pontos. Aí o que acontece? Eu coloquei o meu stop gain a 500 pontos, tá? E coloquei meu stop loss a 500 pontos também, tá bom? Eu coloquei aqui a opção do meu quantidade de pontos para ativar o break-even 50. O que significa isso, pessoal? Eu não comprei a 100 mil. Quando o meu preço chegar a 100.050, 50 pontos a meu favor da operação, eu quero que ele ajuste o stop loss para o preço de entrada. Tá vendo que 0 é o preço de entrada? Quanto que está o meu stop loss agora? 100.500. Não, eu tô comprado. 99.500, não é isso? Só que quando chegar a 50 pontos a meu favor, eu quero que ele pegue esse stop loss e ajuste o preço de entrada. Qual que é o preço de entrada? Não é 100 mil? Então ele vai mudar o meu stop loss para 100 mil pontos. Tá bom? Agora aqui, pontos para ativar o trailing stop: 100 pontos. O preço não está 100.050 agora? O preço continuou subindo, chegou a 100.100. 100 pontos a meu favor. O que ele vai fazer aqui com o stop loss? Vai subir quantos pontos? 50. Olha aqui, ó, subir o stop loss 50. Então ele vai subir e o meu stop loss vai passar para 100.050. O preço continuou subindo, chegou a 100.150. De 100.150 para 100.050, qual que é a distância de pontos aqui? 100, não é 100? Não é 100 que eu coloquei aqui no trailing stop? Legal. Quantos pontos que ele tem que subir então? 50. Então ele vai subir de 100.050 para 100.100. Tá bom? Então é assim que ele funciona. Conforme o preço for subindo, ele vai subindo o stop loss junto, tá? Vamos lá. Filtro de agressão. Eu tenho a opção aqui de negócios e porcentagem agressora. Vamos supor que eu coloque 500 e aqui eu coloque 70, tá? São essas opções aqui do painel, tá bom? Então eu tenho aqui agressão, quantidade de negócio 500, que vai aparecer aqui, porcentagem compradora e porcentagem vendedora, tá bom? Isso aqui não funciona no backtest, tá? Então não usem backtest. Então vamos lá, como é que isso funciona, pessoal? Ele vai olhar o histórico de negociação, vai pegar os últimos 500 negócios, vai verificar quantos negócios existem de compra, quantos contratos de compra, quantos contratos que existem de venda sendo negociados naquele momento. Vai verificar a força compradora, a força vendedora e vai ver, com relação ao total, qual que é a força compradora e qual que é a força vendedora. Então aqui ele vai mostrar a porcentagem compradora e porcentagem vendedora, tá? Então ele só vai fazer compra quando a porcentagem compradora estiver no mínimo 70%. Ele só vai fazer venda quando a porcentagem vendedora estiver no mínimo 70%, tá bom? Então é assim que funciona. Vamos lá, aumento de posição. Algumas pessoas chamam de martingale ou de preço médio. É tudo a mesma coisa, tá? Mas aqui você pode usar martingale ou não. Então aqui, pessoal, tem a opção de ligar ou desligar, tá bom?
Por que eu coloquei a opção ligar e desligar? Porque também existe aqui, além dos aumentos de posição, existe a opção do gradiente linear. Então, não use os dois ao mesmo tempo. Enquanto um estiver ligado, é importante que o outro esteja desligado, tá bom? Então, vamos lá, como é que ele funciona? Vamos supor que eu liguei aqui, né, o aumento de posição. Aumento 1, distância da entrada, 100 pontos, tá? Contratos, quantidade, 1. Take profit do preço médio, 300, tá? Aumento 2, distância da entrada, 200. Quantidade de contratos, 3. Take profit do preço médio, 500, tá? O que acontece? Eu fiz uma compra a 100 mil pontos, tá? Os aumentos de posição são contra a operação. Eu fiz uma compra de 100 mil pontos, vamos imaginar que o preço começou a cair. O preço caiu 100 pontos. Quando ele chegar a 99.900, ele vai fazer mais uma compra, vai comprar mais um contrato e vai deixar o meu stop gain a 300 pontos de distância do preço médio. Vamos supor que o preço continue caindo e chega a 99.800. O que ele vai fazer? Vai comprar mais 3 contratos e o meu stop gain vai ficar a 500 pontos de distância do meu preço médio. Então eu tenho aqui até 20 opções para serem utilizadas, tá bom? Normalmente quem usa B3 normalmente não usa muitos aumentos, que é perigoso, né, também. Mas para quem opera no mercado de Forex, você pode usar microlotes, por exemplo 0.01, você consegue fazer uma quantidade maior de aumentos, tá bom? Como é que funciona o gradiente linear? É um pouco parecido com o aumento de posição, mas tem a diferença que tem a realização parcial, tá, de cada aumento. Então vamos lá, para você usar o gradiente linear tem que ligar, né, primeiramente. Vamos lá, distância da entrada em pontos, 100. Quantidade de contratos, 1. 2, vai. Realização parcial em pontos, 50. Contratos, quantidade da realização parcial, RP realização parcial, 1. Take profit do preço médio em pontos, 0. 0 significa eu quero que ele mantenha o preço que está lá em cima, o preço atual, tá? Gradiente, distância da entrada em pontos, o segundo gradiente, 200 pontos. Quantidade de contratos, 3. Realização parcial em pontos, 100. Contratos, quantidade de realização parcial, 2. Take profit do preço médio, 200, tá bom? Então o que acontece? Eu fiz uma compra a 100 mil pontos no mini índice, o preço começou a cair, chegou a 99.900, ele vai comprar mais 2 contratos e vai colocar uma realização parcial a 50 pontos de distância desse aumento aqui de posição. Então esse aumento de posição não foi a 99.900? Foi. Então a 99.950, que são 50 pontos de distância, ele vai colocar uma realização parcial para realizar um contrato. Entenderam? Para vender um contrato. E o meu take profit aqui ficou no meu inicial, que eu defini lá em cima. Então é o seguinte: o preço pegou o aumento, ele habilita a realização parcial. O preço pegou a realização parcial, ele habilita aquele aumento de novo, tá? Então, no caso, se o preço ficar em consolidação, ele vai pegar o aumento, depois ele pode pegar a realização parcial. Depois ele pega aquele aumento de novo, depois a realização parcial de novo. Então ele pode ficar em zigue-zague, zigue-zagueando ali naquela operação, pegando diversas vezes esse aumento, como diversas vezes essa realização parcial, tá bom? Gradiente linear 2 aqui, mesma coisa. Quando chegar a 99.800 o preço, ele compra 3. Ele vai ficar a 99.900 a minha realização parcial desse aumento. E a realização parcial, ele vai executar 2 contratos e o meu take profit vai ficar a 200 pontos de distância do meu preço médio, tá bom? Então, é a mesma coisa que funciona daquela forma. Ele vai ter uma realização parcial da distância desse aumento de posição, tá bom? Então, eu tenho aqui até 20 opções que vocês podem utilizar, tá bom? Não usem o aumento com gradiente linear, usem um ou outro, tá? Meta mínima em dia da operação. Eu tenho aqui o saldo da operação e garantia de lucro mínimo. Vamos supor que eu coloco R$100 aqui, R$50 aqui, que é meta mínima em dinheiro, tá? Meta 2, saldo da operação 200, garantia de lucro mínimo 100, tá? O que significa isso? Comprei, preço começou a subir, começou a me dar lucro. Quando eu ficar com R$100 positivo, se o preço voltar contra mim, eu garanto 50.
Se o preço chegar a 100 reais e não voltar nos 50 e continuar subindo e chegar a 200 reais positivo na operação, se o preço voltar contra mim, eu garanto pelo menos 100 reais. Então é uma forma de você garantir uma parte do lucro que você já teve naquela operação. Tá? Então essas duas opções de saldo da operação e garantia de lucro mínimo podem ser observadas no painel. Saldo da operação, garantia de lucro. Quando ele for alcançando essas metas, ele vai alterando essas metas aqui no painel para você. Tá bom? Então descendo mais, eu tenho as opções de meta diária em dinheiro, lucro máximo da operação, prejuízo máximo da operação, lucro máximo do dia, prejuízo máximo do dia. Lucro máximo da operação. Se chegar a 100 reais positivo naquela operação, ele zera a operação. Assim como se chegar a 100 reais negativo naquela operação, ele zera aquela operação. Assim como se ele chegar a 550 reais positivo no dia, aqui é no dia, aqui é na operação. Tá? Aqui quando ele chegar a 100 reais, positivo ou negativo, ele para a operação, mas o robô continua operando. Quando ele chegar a 550 reais positivo no dia, o robô definitivamente para de operar naquele dia, tá bom? Assim como se ele chegar a 400 reais negativo no dia, o robô também para de operar. Stop offset, tá? No caso, pode acontecer algum problema de pular o seu stop loss ou o seu stop gain. Você pode colocar, por exemplo, aqui 50 pontos. Para caso ele pule e passe de 50 pontos além do seu stop loss, stop gain, o robô vai tentar forçar o encerramento dessa operação, tá bom? Então, a princípio é assim que ele funciona. Eu vou rodar aqui rapidamente só um backtest para vocês verem como que ele funciona. Só vocês verem o robô rodando. Daily, aqui o índice from N, séries contínuas. Gráfico de 1 minuto. Vamos colocar aqui o dia 4 do 5, né? 4 até dia 5 do 5. Para frente não. A latência aqui tá... Vou usar a latência aqui do meu computador, agora é 11, né? A última foi 11 milissegundos. Modelagem cada tique, depósito 3.000, moeda BRL. Aqui a alavancagem não precisa mexer em nada. Otimização desabilitado. E aqui modo visual com exibição de gráficos, indicadores de negociação marcado, tá? Vem aqui parâmetros de entrada. Aqui em cima eu tenho modo de operação contra a tendência, gráfico de 1 minuto, relógio ligado, vai operar das 9h30 até 16h30 e finaliza tudo às 17 horas. Horário de intervalo das negociações tudo zerados, todos os dias aqui marcados. Painel gráfico ligado, painel 1, enviar notificações no celular desligado, número mágico, sleep page desvio zerado, spread máximo aceita zerado, latência máxima aceita 300. Escolha o tipo de operação, compra e venda, para o post trades por dia 0, tá vendo? 0 é não usar, quantidade, contratos quantidade 1, stop gain em pontos 250, stop loss em pontos 500, tá? Uma média de 21, deslocar 0, exponencial, distância para cima da média 100, distância para baixo da média 100, tá vendo que tem que usar negativo, para baixo é negativo e para cima é positivo, tá? Filtro de RSI desligado, não estou usando realização parcial, nem break-even, né? Nem filtro de agressão, também nem tem como usar no backtest, né? Aumento de posição, deixei ligado. Distância da entrada aqui no aumento 1, 90. Contratos 1. Stop gain do preço médio 200. Aumento 2. Distância da entrada 180. Contratos quantidade 2. Take profit do preço médio 150. E distância da entrada no aumento 3, 270. Contratos quantidade 4. E take profit do preço médio 100. Tá bom? Aqui uma coisa que eu queria que vocês verificassem é o seguinte. Tá vendo que eu coloquei aqui no stop gain 250 pontos? Agora, para o primeiro aumento eu coloquei 200, tá vendo? Eu fui descendo. Ó. Segundo aumento 150, terceiro aumento 100. Então por que eu faço isso? Porque os aumentos de posição é uma forma de você querer sair rápido daquela operação, porque a operação deu errado, na verdade. Eu estou tentando salvar essa operação. Ela era para ter subido, mas ela está caindo. Então eu estou tentando salvar. Então eu deixo o preço médio a cada aumento mais curto, porque eu quero sair mais rápido possível dessa operação, tá bom? Então o resto tudo zerado, ó. Eu deixei o gradiente desligado, tá vendo? Ó? O gradiente está desligado, olha só. O aumento de posição ele está ligado e o gradiente linear está desligado. Não usem os dois ao mesmo tempo, tá? E aqui embaixo, no final vai descendo, não usei as metas financeiras.
Aqui nas metas mínimas, coloquei lucro máximo do dia R$500, prejuízo máximo do dia R$500. Vamos rodar, vamos ver o que vai dar isso daqui. Ó, vou pausar um pouquinho aqui. Diminuir um pouco. Diminuir um pouquinho aqui também. Legal. Então vamos lá. Ó, eu tô contra a tendência, não tô? O que aconteceu aqui? O preço veio de baixo, tá vendo? Tocou na média de baixo, aqui que ele fez uma compra. Subiu aqui, bateu os 250 pontos, saiu vencedor nessa operação. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. O preço abriu em cima, tá? Aqui o preço abriu em cima, pessoal, tá? Média, tá? Abriu em cima da média. Talvez você pense que abriu em cima, mas ele abriu acima, não em cima. É porque você só consegue verificar mesmo quando o mercado está em andamento, a diferença aqui da distância, tá? Então ele bateu aqui embaixo, o que ele fez? Vendeu. Só que ele subiu, pegou um aumento de posição. Subiu, pegou outro aumento. Agora o preço está caindo. Tá caindo. Olha o meu stop gain. Tá chegando perto. Tá caindo. Beleza, pegou o meu stop gain. Agora o preço está aqui embaixo. O preço veio de baixo, bateu na média de cima. De baixo. Veio de baixo, bateu na média de baixo. O que aconteceu? Comprou. Agora tá indo. Subiu, subiu, subiu. Beleza. Pegou o meu stop gain. Agora o preço veio de cima, bateu na média de baixo. Tá vendo? De cima, quer dizer. Veio de cima e bateu na média de cima. O que aconteceu? Vendeu. O preço caiu aqui, ó. Pegou o meu stop gain. Vamos lá. Aqui, o preço abriu. Tá vendo que o candle abriu acima da média? O preço caiu, bateu, vendeu. Tá? Subiu, pegou um aumento de posição. Subiu, pegou o segundo aumento de posição. Subiu, pegou o terceiro aumento de posição. Aí vamos lá, quase bateu no nosso stop loss, você viu lá, quase, né, beliscou e o preço caiu e pegou o meu stop gain. Beleza? Aqui o preço abriu em cima, caiu, vendeu. Subiu, pegou o primeiro aumento, subiu, pegou o segundo aumento, caiu, pegou o meu stop gain e aqui deu R$292 positivo. Parabéns, meta batida. Encerrou a operação. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo.